O aparecimento nas redes sociais de um documento apócrifo que pretende ser um projeto de acórdão do Tribunal Constitucional angolano sobre a validação ou anulação do Congresso da UNITA de dezembro passado levantou uma tempestade política no país pelas consequências que, a ser considerado, pode gerar neste período que antecede as eleições de outubro. A primeira dúvida a esclarecer é se esse documento existe, se é fidedigno. E, existindo, foi ou não escrito pela relatora do processo para ser levado à aprovação. A Presidente do Tribunal Constitucional nega a existência do projeto de acórdão, e isso poderá ser expresso na posição formal daquele órgão judicial. Em função disso, é necessário clarificar qual o objetivo e a intenção da sua publicação. Se trata da construção abusiva de um documento que falseia um procedimento que se exige ser sério e confiável, como deverão ser todos os que emanam do Tribunal Constitucional. Se existindo, se tratou da intrusão ilegítima nos sistemas informáticos do Tribunal ou da juíza relatora. Se existindo, se visou provocar e aferir reações políticas dos visados e dos cidadãos e do nível de controvérsia que poderia provocar. Se a negação da sua existência e da deliberação que aponta não serão justamente um recuo perante as reações que desencadeou na opinião publicada. Seja o que for, e porque a questão é muito séria, exige-se uma investigação sobre as hipóteses que aqui formulei, e outras mais que a inteligência superior puder alcançar. O partido visado, a UNITA, diz não querer pronunciar-se sobre o tal documento apócrifo, mas não deixa de apontar ao MPLA e ao Governo, num comunicado, a instrumentalização abusiva do Poder Judicial para manipular o jogo político e a vontade dos cidadãos, e ao mesmo tempo lembrar que o Tribunal Constitucional não existe, e cito, para se especializar no desencadeamento de golpes de derrubo de lideranças. Não raras vezes tem dito que o próprio Presidente do MPLA e da República, João Lourenço, se sentiria incomodado com a ideia de que algumas instituições, e nomeadamente as judiciais, agiam de modo a indiciar o seu patrocínio a atitudes de aparente perseguição política ao líder da UNITA, e que isso lhe traria prejuízos políticos para a sua imagem e para a sua estratégia. Adalberto da Costa Júnior é o alvo e constitui o maior risco político para a hegemonia do MPLA. Os prejuízos políticos para João Lourenço têm sido reconhecidos mesmo por alguns que lhe são próximos. Numa entrevista à agência Lusa, Sérgio Calundungo foi claro. A pressão que está a ser feita sobre o seu mais direto oponente político, Adalberto da Costa Júnior, não era expectável para um presidente que assinalou abertura. A regressão das expectativas geradas pela liderança de João Lourenço no domínio dos direitos cívicos e das liberdades públicas, a par da incapacidade para lidar com os desafios económicos e sociais provocados pela crise, são os erros políticos que o conselheiro aponta ao chefe de Estado. Essa incapacidade resulta, na sua opinião, de não serem tomadas as melhores opções, de não serem mobilizadas as melhores equipas, de não se tomarem as melhores decisões para enfrentar os desafios. De tudo isto, resulta uma conclusão elementar para o que pode estar a ocorrer. Uma crise de liderança, com dificuldades para retomar a estratégia reformista sugerida pelos primeiros tempos da mudança, a política de moralização da vida pública e a prioridade às liberdades individuais e à tolerância democrática. As instituições agem de acordo com o que as opções políticas das lideranças lhes permitem.